Olá, muito boa noite, satisfação ter você com a gente no nosso Brasileirão. Atlético e Bragantino é atração para você ligada no Premier em todo o Brasil. Jogo da 18ª rodada, já vamos chegando à metade do campeonato, com um grande jogo aqui na Arena MRV em Belo Horizonte. É pra cá que o Premier te traz, pras emoções do nosso Campeonato Brasileiro. É o Atlético 13º colocado com 20 pontos, recebendo o Bragantino, 6º colocado com 27 pontos. Dois times que vêm de resultados que influenciam no jogo de hoje em relação ao meio de semana na Copa do Brasil. O Atlético com uma grande vitória sobre o Flamengo no Maracanã na última quinta-feira por 1-0, abrindo vantagem no duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil e ganhando moral para se reabilitar no Campeonato Brasileiro, em que vem com 3 derrotas seguidas. Do outro lado, o Bragantino perdeu para o Botafogo na Copa do Brasil por 2-0 no primeiro jogo, mas vem com tudo porque também precisa de reação no Campeonato Brasileiro. Já são 5 jogos sem vitória. Vem com a gente, fortes emoções, um grande jogo para animar o seu fim de domingão. O cumprimento dos times, com o time de arbitragem e você com a gente em mais um grande jogo. Com o Atlético em campo, com o Everson em grande fase no gol número 22. A linha de defesa tem o Natanael, número 2, pela lateral direita. Lianco, número 4, capitão do time. E Júnior Alonso, número 6, são os zagueiros. O Gustavo Scarpa, número 10, lateral esquerdo. Foi bem demais essa função contra o Flamengo. Alan Franco, número 21, e Alexander, número 5. Jogadores de contenção no meio de campo, que tem o Coelho pela direita. Tem o Biel, número 77, pela esquerda. Igor Gomes na armação das jogadas. Ataque do Atlético recheado com a categoria, com o Rony, número 33. Comando de ataque do Atlético escalado assim pelo Cuca, que hoje deu um descanso para o Hulk, mas qualquer coisa ele tá ali no banco de reservas. 497 gols da carreira, 10º maior artilheiro da história do clube. Sempre que acionado corresponde, hoje à disposição no banco de reservas. E o Bragantino do Cleiton, capitão, referência, 292 jogos pelo Massa Bruta no gol número 1. A defesa tem Natan Mendes, número 45, na lateral direita. Pedro Henrique, número 14, e Gustavo Marques, 16, são zagueiros. E o Agostinho Santana, número 32, lateral direito, mais uma vez improvisado do lado esquerdo por causa dos desfalques do Bragantino. Eric Ramírez, número 7, e Gabriel, número 6, fazem uma dupla de volantes de sintonia. Mais à frente, o Lucas Barbosa, aberto pelo lado direito. O Vinicinho, novidade na escalação, número 17, aberto do lado esquerdo. E uma dupla de ataque de muitos gols. Eduardo Sacha, número 8, Isidro Pita, número 9. Este é o Bragantino de Fernando Seabra. E também tem jogadores interessantes no banco de reservas. Tem o Thiago Borbas, atacante uruguaio. Tem o Fabinho, volante, foi até cotado para ser titular, mas fica como opção para a sequência do jogo. E o sorteio com os capitães. Nossos sentimentos ao Cuca, à família, aos amigos. A bola está rolando na Arena MRV em Belo Horizonte. E você vem com a gente no Premier. Atlético e Bragantino é o nosso Brasileirão. Disputa do lado esquerdo. Primeira vantagem para o Vinicinho. Passa pela marcação, não passa pelo Lianco, que faz a recuperação. Na sequência da jogada, a falta marcada, a falta no Igor Gomes. Sentiu o Vinicinho, hein? Rapaz, o Bragantino já tem 8 desfalques no jogo de hoje, entre jogadores machucados e o John que está suspenso. E o Vinicinho já é preocupação. Até o Lianco foi ali dar uma olhada, né, Rodrigo? Isso, tornozelo esquerdo, não? Boa jogada do Natan Mendes. E o Bragantino tenta a resposta com a bola esticada na ponta direita com Isidro Pita. Bola saindo pela lateral, é arremesso para o Atlético. Renier vem aí, Fábio Júnior. Ótima contratação do Atlético, e eu ia falar justamente isso, né? Eu acho que as contratações têm que ser feitas realmente de forma pensada, de forma estudada, pontuais também, e contratações que vão chegar e agregar realmente e aumentar o nível técnico da equipe. O Renier realmente é um jogador desse nível, né? Que vai chegar e realmente vai qualificar ainda mais o grupo do Atlético tecnicamente. No meu entendimento, uma ótima contratação, um ótimo reforço. E vem o Atlético no ataque pela direita. Biel pisa na área, faz o cruzamento, rasteiro, desvio! Gol do Atlético! Para levantar
torcida na Arena MRV. Na jogada rápida pelo lado direito. Igor Gomes vai pro gol. Ganha um abraço do Scarpa. Ganha a reverência da torcida. Jogada em velocidade. Biel olhando para o meio da área. E o desvio sem chances para o Cleiton. Mais uma vez, toda jogada que começa no meio de campo. O Biel não foi fominha. Deu passe no deslocamento. Igor Gomes abre o placar para o Atlético no começo do jogo. Tá na frente o Galo. 1 para o Atlético, 0 para o Bragantino. O passe do Biel é perfeito pro Igor só desviar, né? Só colocar, mas tem um detalhe muito importante do gol, que com certeza vai ser lamentado pelo Bragantino. O Agustin Santana, que era o lateral pelo lado esquerdo, claramente estava sentindo um problema físico. Foi substituído. Acabou de ser substituído, como diz o Rodrigo lá embaixo. E o Santana que tá na jogada, ele é que tem que encostar no Biel. Como ele não estava bem, o Pedro Henrique abre para cobrir. E aí fica um espaço na área pro Igor Gomes. O Atlético não tem nada a ver com isso, nem provocou lesão de Santana. Ele explorou muito bem o espaço que surgiu por essas compensações por um jogador que não estava 100%. E a gente viu ali que o Andrés Hurtado entrou para fazer esse lado esquerdo. São detalhes de jogo, Rodrigo. Um lance, uma fração de minuto, o Atlético conseguiu construir o seu gol. E foi exatamente onde estava o Agustin Santana, ou era para estar, né? E sai a jogada do Atlético, o primeiro gol do jogo, tá na frente o Galo, 1-0. Rodrigo Rocha, um depoimento à beira do campo. Quanto tempo o Agustin Santana já estava sentindo até sair o gol do Atlético? Muito pouco, Rodrigo Franco. O Seabra devia ter já completo. Olha o lançamento, vem a resposta do Bragantino, cara a cara, bateu o Everson. A sobra do Bragantino de novo, cruzamento, tira Elianco. Bola ainda viva por ali, pega Everson firme. O Bragantino tenta a resposta de pronto com Lucas Barbosa. Ele domina. Não, é lógico que tem essa questão da vontade também de jogar, mas o atleta sabe até um certo ponto se dá para ir pro jogo ou não, né? E tem o feeling também de entender o grau da lesão. De repente ele... Vai, Rodrigo. Daqui a pouquinho o Fábio completa porque o Atlético tá no ataque de novo. Coelho dentro da área. Bola rolada pro meio. Não consegue o domínio. Insiste o Atlético. Vem no chute cruzado por cima do gol. Natanael bateu com vontade na bola. Atlético na sua terceira finalização, mais presente no campo de ataque. Por favor, Fábio, complete. É isso. Agora, às vezes, Rodrigo, você acha que dá para ir pro jogo, mas os movimentos que são exigidos na partida, a exigência do jogo é muito maior do que, de repente, o treino, de repente, um teste. A gente está revendo aí novamente a finalização do Atlético. De repente, um treino, e aí você acha que dá para ir para a partida, mas quando é lesão muscular é muito complicado, né? E aí acabou o Agostinho sofrendo a lesão. Talvez poderia ter ficado em campo, de repente, para poder segurar um pouquinho, né? Até pelo menos fazer a substituição. Mas fato é que o Atlético aproveitou muito bem, como o Henrique falou, não tem nada a ver com o problema, aproveitou muito bem para fazer o seu gol e mudar a rotatividade da partida. Enquanto o Fábio Júnior destacava esse lado dos jogadores, né? Se dá ou não dá para ir para o jogo sentindo alguma coisa. O torcedor do Atlético pediu um recuo no Cleiton, mas o árbitro indicou que teve um desvio, né? Então, no Rony, é isso. Permitindo a defesa com as mãos. Mas o Cleiton arriscou. Entra o Atlético mais uma vez. Já domina por ali Eric Ramírez. Mais atrás com Gustavo Marques. E agora pela esquerda o Andrés Hurtado. Mais um lateral direito improvisado por ali. Gustavo Marques, zagueiro, agora está pelo lado esquerdo. Gustavo formado no América. Nunca enfrentou o Atlético em time principal, mas começou aqui em Belo Horizonte, é daqui, começou no América. A família está aqui, inclusive, um grupo de 15 entre amigos e familiares. Lançamento. Bola na esquerda com Vinicinho. Marcação firme por ali, arremesso lateral para o Bragantino. Deixou ali para o Andrés Hurtado. Lateral já cobrado pelo equatoriano de 23 anos. No ataque o Bragantino. Em busca da resposta. Vem de 5 jogos sem vitória. A fase não é fácil do Bragantino. E está encarando o Atlético. Invicto em casa neste Campeonato Brasileiro. Fazendo a festa da massa até aqui. 1-0 gol do Igor Gomes. Vamos chegando a 15 minutos. Primeiro tempo de jogo. E começou com o Atlético muito intenso. E o Bragantino. Hurtado.
Bola aberta do lado direito. Lucas Barbosa dominou. Cruzamento rasteiro na direção do Isidro Pita. Afasta a defesa do Atlético. E na sequência a falta marcada é falta para o Bragantino. O Ejo foi para a disputa, segundo a arbitragem, cometendo falta no Lucas Barbosa. O tranco nas costas. E a falta marcada. Tá aí no detalhe o Coelho. Toda a preocupação do Everson, orientando a marcação. Apenas o Gustavo Scarpa na barreira. Falta cobrada. Bola levantada na área. Everson tira de soco. Sobra do Atlético, que tenta o contra-ataque com Biel. Bianco, pressionado, manda pra frente. Se livra da bola. E a bola recuada de cabeça pelo Natan Mendes para o Cleiton. Gabriel entre os zagueiros, ajudando na construção das jogadas do Bragantino. O experiente Gabriel. Você vê, Bragantino Rodrigo, tentando achar um caminho, mas com dificuldades, Fábio. você vê que já muda um pouquinho também, mudou um pouquinho até a marcação do Atlético, né? O Atlético estava pegando em cima nos primeiros minutos, agora já baixou um pouquinho mais as linhas na intermediária, porque sabe que o Bragantino vai ter que sair para cima. E aí vai surgir os espaços para utilizar a velocidade do Rony, do Coelho, do próprio Biel também. Então você vê que já mudou um pouquinho essa segurança, essa questão da marcação. E aí é lógico que também o Bragantino vai ter mais dificuldade, porque o Atlético passa a estar mais compacto, principalmente na marcação, e mais organizado. Mais um jogador sentindo aí do Bragantino. É o Vinicinho, Henrique, exatamente. Mais uma vez caiu ali com dor naquele mesmo pé daquela dividida no início do jogo com o Lianco. E o curioso é que naquela substituição da entrada do Hurtado, o Seabra até consultou o Vinicinho se dava para continuar, talvez pensando já em fazer as duas substituições de uma vez, né? Ele fez um gesto, uma cara de dor, deu para ver daqui, mas ficou. Agora caiu de novo. E o Seabra já está preparando uma substituição. O Nacho La Quintana está conversando com o Álvaro Martins, auxiliar. Vive um drama de lesões o Bragantino. Pode ter que fazer a segunda substituição antes dos 17 minutos. Aproveitando a pausa no jogo, vamos rever aquele recuo para o Cleiton. Vamos ver se teve o desvio, né? Apontado pela arbitragem, ó. Bola recuada, o Rony faz a pressão e o Cleiton faz a defesa com as mãos. Já teve desviozinho sim no Rony. O próprio Rony não reclama, né? Ele sabe que tocou na bola, mudou a direção dela e por isso o Cleiton pegou com as mãos. O goleiro normalmente evita, né? Para não caber qualquer tipo de interpretação, porque o recuo é tiro livre em 2 lances da posição que ele pega a bola. Vem o Bragantino. Tentativa do Andrés Hurtado. Lucas Barbosa já fica por lá para tentar a pressão. O Atlético, de novo, manda pra frente. A bola sai pela lateral. La Quintana já em campo, Franco. Perfeito, confirmando então mais uma mudança no Bragantino. La Quintana, uruguaio de 26 anos, no lugar do Vinicinho. O Bragantino, que já tinha 8 desfalques, perde 2 jogadores por questões médicas no começo do jogo. E aí até para traçar uma estratégia para tentar reagir dentro do jogo através de mexidas, o Seabra está absolutamente engessado. Ele tem uma pausa para fazer no jogo, vai guardar para o segundo tempo, se ele puder, né, se ninguém mais se machucar. E nessa pausa ele vai ter que fazer as mexidas. Claro que tem um intervalo também, mas é trágico para o treinador não só perder o jogador machucado, né, nesse monte de lesões que o Bragantino já tem, mas também por não poder interferir no jogo mais vezes, né? Olha o erro no meio de campo do Atlético. Biel perde 2 vezes. Retoma o Bragantino. La Quintana. Primeira participação dele no jogo. Bola pro Isidro Pita. La Quintana pisando na área. Cruzamento pro meio. Everson, sensacional! Na batida de primeira do Eduardo Sacha. Incrível! Tá caído Everson. Vai pedir atendimento depois da ótima jogada na melhor chance do Bragantino. Olha Isidro Pita. Quando se fala pivô, é isso aí, ó. Bola preparada para o Sacha, que chegou batendo de primeira, de frente para o gol. Mais uma vez. Sacha, de chapa. Everson brilhando. E na sequência, a falta do Lucas Barbosa na disputa pela bola. Aquela questão, né, Rodrigo? O Everson, mais uma vez, aparecendo em momentos importantes do jogo, né? Momentos fundamentais assim para poder
evitar o gol do Bragantino no caso, né, e dar sequência também, sendo mais uma vez importante aí nessa finalização do Sacha. Agora o Bragantino tem um time que você tem que tomar cuidado, é um time que toca bem a bola, um time que tem as jogadas bem trabalhadas também, que chega lá na frente, principalmente com o Pita e com o Sacha, que são dois homens de presença diária. O Sacha sai mais, né, para deixar o Pita até à vontade com relação a isso, para estar mais próximo do gol do adversário. O Atlético tem que estar atento. E vem o Bragantino mais uma vez. Cruzamento na direção do Lucas Barbosa. E agora o Atlético tem a chance do contra-ataque. Avança pelo meio. Biel caindo pelo outro lado, bola no meio com Igor Gomes, olhou pro gol, bateu! A bola passa perto do travessão. Com o Premier, dá jogo. Elas são potência, fazem a gente torcer até o fim. As melhores avançam para as finais. Elas são feitas de futebol e o futebol delas está no Sport TV. Tá no Brasileirão Feminino, tá no canal Campeão. Bola chega até o Cleiton. Já passamos de 21 minutos. 1 para o Atlético, 0 para o Bragantino. Já tá com outro desenho tático, estratégias novas. Depois de perder 2 jogadores, o Andrés Hurtado e o La Quintana em campo. Agostinho Santana e Vinicinho por questões médicas deixando a partida. E o Atlético na dele. Rodrigo foi eficiente na oportunidade que teve. Bola recuada até o Cleiton. A informação. E desde o início da partida, esses momentos de saída de bola do Bragantino são os momentos em que o Cuca perde mais a paciência. Tem alguma coisa que não está funcionando nos jogadores do ataque do Galo. É, o Atlético que se deu muito bem com essa pressão contra o Flamengo na Copa do Brasil, feita pelo Rony. Bola sobrando para o Coelho. Gol importantíssimo, primeiro passo do Atlético rumo às quartas de final da Copa do Brasil. Uma arma que o Atlético tentou até no começo do jogo contra o Bragantino, mas não vem conseguindo. O Bragantino está fazendo bem essa transição para o ataque, apesar das dificuldades e das lesões no começo do jogo. Agora errou o passe. Igor Gomes recuando mais atrás. Avança o Atlético de novo pelo lado esquerdo. Coelho, Gustavo Scarpa passou. Ele limpa para o meio, bateu, tirando do Cleiton e também no gol. Mais uma linda finalização do Atlético. Com o Premier, dá jogo. Quer ajudar seu time? Toda vez que você compra Brahma no Zé Delivery, parte do valor vira investimento no seu clube do coração. Comprou, investiu. Beba com moderação. É o nosso Brasileirão, 9 jogos por rodada para você curtir aqui no Premier. Entre os melhores jogos. Agora a pressão funcionou. Brigou o Bragantino a rifar a bola. E o Atlético tem um arremesso lateral ainda no campo de ataque. É dessa forma que o Atlético está acostumado a jogar, né, Rodrigo? Principalmente aqui quando joga na arena, né? Ou quando joga fora também, a estratégia é sempre a mesma. Essa marcação alta, marcação pressão, não dá espaço para o adversário tocar, para o adversário pensar nas jogadas. Agora você já vê, já adiantou um pouquinho mais, já dificultou a saída do Bragantino. Bianco. Bola aberta na direita com Biel. Participação decisiva. Passe para gol. No gol do jogo até aqui, Igor Gomes, 1 para o Atlético, 0 para o Bragantino. Scarpa. Mais uma vez como lateral esquerdo, fazendo o lado esquerdo do Atlético com o Coelho. Atlético faz o balanço. Olha o passe arriscado. Quase o Eduardo Sacha dá o bote. Bianco recua com Everson. Do outro lado, tenta a saída mais uma vez o Atlético. Essa marcação mais adiantada do Bragantino, sim, tem funcionado, impondo dificuldades ao Galo. É o jeito de jogar do Bragantino, olha só. Olha só, mais uma bola arriscada. Scarpa tentou o passe e arremesso para o Bragantino. Desde que o Bragantino virou esse projeto da RB, é o jeito de jogar. É bastante intensidade sem bola, um time jovem, um time que te desafia fisicamente o jogo inteiro. E tá desafiando a defesa do Atlético.
Falta marcada, falta perto da área. A jogada do Nathan Mendes, derrubada pelo Coelho. Mais uma vez no detalhe, a disputa, Coelho e Nathan Mendes. Já estava partindo para a área e o Bragantino tem uma boa chance na bola parada. Aí o técnico Fernando Seabra, com muitos desafios aqui em Belo Horizonte. Do outro lado, o Cuca. Também com um semblante preocupado. O Atlético vence, mas o Bragantino pressiona. Passamos de 25 minutos, 1-0, Galo na frente. Massa bruta no ataque. A torcida do Atlético sente o momento, apoia, o Bragantino vai para a cobrança de falta. Bola na direção do Gustavo Marques. A sobra é do Bragantino. Nathan Mendes recua com Cleiton. Pressionado, manda para frente, do jeito que dá. Disputa pelo lado direito do ataque do Bragantino. Lucas Barbosa tentou chegar primeiro, mas o Atlético toma. Na sequência, disputa, o La Quintana manda pela linha lateral. É arremesso para o Atlético. Gustavo Scarpa. Faz o giro do outro lado com o Natanael. Biel tentou o domínio, a bola escapou. Melhor para o Bragantino. Olha o recuo. Andrés Hurtado. Testando os nervos do Cleiton. Agora teve uma encarada do Lianco com o Lucas Barbosa depois da disputa pelo alto. O árbitro agora orientando o arremesso lateral do Andrés Hurtado na posição correta. A entrada do La Quintana, o Barbosa veio pro lado esquerdo, né? É um canhoto jogando ali. O Atlético apostando nesses lançamentos longos. Falta marcada. Tentativa em direção ao Rony. Os jogadores do Bragantino reclamam. Mais uma vez o lançamento. Quando faz o domínio, o Rony acaba derrubado pelo Gustavo Marques. Trança a perna. Eu fiquei com a impressão do Rony impedido no primeiro momento, né? O árbitro auxiliar mandou seguir, né? Não levantou a bandeira. Seguiu o lance e virou essa falta aí. E sem querer também é falta, né, Rodrigo? Que acaba tocando ali realmente. É boa oportunidade para o Galo na bola parada. Gustavo Scarpa se prepara para a cobrança. Houve orientações do Igor Gomes. O Atlético que tem o Hulk no banco de reservas, mas tem o próprio Scarpa, Igor Gomes. Jogadores com boa finalização, com boa batida nas cobranças de falta. Tá aí o Hulk, reforçando a torcida por enquanto. Essa é muito pro Scarpa, hein? Pra canhota dele. Igor Gomes, se for pé direito. Scarpa com o pé esquerdo. 28 minutos. Expectativa na Arena MRV. O Atlético está na frente e tenta ampliar nessa cobrança de falta. 2 jogadores do Bragantino na barreira. Cobrança autorizada, partiu Scarpa, cruzamento para a área, afasta Isidro Pita. Sobra do Biel, do outro lado. Estica de pé em pé. Tentou a batida, segunda arbitragem, tomou na bola. Atlético no ataque. Lianco tentou o passe de primeiro, o Bragantino retoma. E a bola agora tranquila, recuada para o Cleiton. Classificação do Brasileirão na tela para você, atualizada com os resultados da rodada. Com essa vitória do Atlético até aqui por 1-0. Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Mirassol e Bragantino na zona de classificação para a Libertadores. O Atlético na 9ª posição, chegando a 23 pontos. Botando um ponto final nessa sequência de jogos. São 3 derrotas seguidas fora de casa. Voltando, se reencontrando com a torcida em jogos do Campeonato Brasileiro. Lateral no campo de ataque para o Bragantino. E a bola direta pela linha de fundo com o Premier. Dá jogo. Bradesco. Cartões de crédito com benefício de estrela de cinema. Você viu no detalhe mais uma vez
Grande defesa do Everson. Tem sido um personagem de destaque nos jogos do Atlético. O Bragantino tem 2 finalizações no jogo, as 2 fizeram o Everson trabalhar, né? Essa do Barbosa que a gente viu, né, no detalhe, e a do Sacha, chance claríssima. Pita. Buscou o Sacha de primeira, Lucas Barbosa também por ali. Boa bola pro Isidro Pita. Passe no meio, avança o Bragantino. Quase a bola chega no La Quintana. O Atlético, que vem sendo pressionado na saída de bola pelo Bragantino, tenta a velocidade, mas o Scarpa, sem opção, acabou recuando. E o Atlético começa no campo de defesa com o Lianco. Olha só como a troca de passes do Atlético é lenta. O Bragantino fazendo marcação eficiente, impondo dificuldades. Scarpa tenta de novo o giro do outro lado com Natanael. Domina bonito, evita o bote do Lucas Barbosa. Lianco. Bola recuada até o Everson. De novo a pressão do Bragantino. O Everson dessa vez não teve alternativa. Mandou para frente. Momento desafiador para o Atlético no jogo. Tá com dificuldade para fazer essa transição da defesa para o ataque. E o Bragantino domina mais uma vez. Avança pelo meio. Pedro Henrique. Domina de costas. Vem o bote do Igor Gomes. Franco, e a cada bola recuperada dessa do Bragantino com essa marcação alta, ou pelo menos um incômodo causado, tem aplauso do Seabra. Está muito satisfeito mesmo com esse posicionamento da marcação ofensiva. É um time muito bem treinado, né? Nessa questão, aquilo que o Henrique falou, acho que faz parte da ideia de jogo do Bragantino, já desde dessa mudança que houve. Essa marcação alta, né? Tentar pressionar o adversário no campo dele, né? Toques de bola rápido também, boa movimentação. O Bragantino tem feito muito bem isso. E aquilo que, só para ilustrar aquilo que o Seabra falou antes da partida, né? Foram 2 substituições hoje antes dos 20 minutos de jogo por lesão. E aí realmente tudo aquilo que você trabalhou, toda aquela ideia de jogo que você tinha, todo aquele planejamento acaba tendo que ser mudado ao longo da partida. E o Bragantino até o momento, né, tá perdendo o jogo de 1-0, mas está executando bem esse plano de jogo, né? Tá conseguindo levar a bola até o campo do adversário, conseguindo criar algumas dificuldades pro Atlético. Vem um ataque mais uma vez o Bragantino. Sacha com o Pita, com dificuldade. Lianco chega no bote. Na sequência o Sacha foi para a disputa, mas pelo visto só acertou o jogador do Atlético. O cartão amarelo já está na mão do árbitro. Acho que eles estão pedindo ali uma falta antes, né? Anterior a essa falta do Sacha, e essa falta do Sacha realmente aconteceu. Está dizendo que houve uma falta no Pita ali. Acho que essa é a reclamação dos jogadores do Bragantino nesse momento. Mas a arbitragem entendeu que a falta foi só do Sacha. Cartão, exato. Uma falta mais dura. Cartão amarelo para Eduardo Sacha. Os destaques do Bragantino. A lista, Franco, dos pendurados do Bragantino é extensa, mas o Sacha não tá nela. Agostinho Santana, Hurtado, Ramírez, Guilherme Lopes, Lucas Barbosa, Pedro Henrique, Palácios e Vinicinho. Rodrigo, fala, Cazé. Sacha, um dos destaques do Bragantino. No entanto, antes da partida começar, ele veio cumprimentar os colegas do banco de reservas, ficou muito pertinho da torcida, foi simplesmente ovacionado pela galera. Eduardo Sacha, que teve passagem marcante pelo Atlético, por muito tempo não chegou a ser titular, mas fez gols importantes em campanhas de destaque do Galo. O Natanael combinando alguma coisa. Sacha fez parte daquele super time de 2021. Agora, eu ia chamar atenção exatamente para isso. É com a sola do pé a entrada do Sacha, tá? Não é uma entrada simples do Alexander, não. Talvez o Bruno não tenha visto que é com a sola do pé essa entrada. E por isso foi chamado pelo VAR. Pode ser que mude a cor do cartão, Rodrigo. Vai ao monitor à beira do campo o árbitro. Bruno Arleu de Araújo de olho nas imagens. Vai avaliar se troca a cor do cartão do Eduardo Sacha. De novo, a falta do Sacha na disputa com o Alexander.
O Alexander toca primeiro a bola, o Sacha comete a falta. Quanto a isso, acho que não tem muita dúvida. E o árbitro está avaliando se é lance para um possível cartão vermelho. Olha, eu acho que pode ter uma chance bem real de mudar essa cor do cartão. A entrada do Sacha lateralizada, mas com a sola do pé, sola da chuteira na altura da perna, né, Fábio? Concordo com o Henrique, eu acho que ele acaba levantando demais ali, né, o pé direito, né? Isso. E acaba pegando realmente ali um pouquinho mais alto ali, a entrada um pouquinho dura. Vamos ver aí que a arbitragem qual vai ser a decisão da arbitragem. Vamos ver a decisão do árbitro Bruno Arleu de Araújo, tirando o cartão amarelo e trocando pelo cartão vermelho. Já está na mão, está expulso Eduardo Sacha. Cartão vermelho para o atacante do Bragantino pela falta no Alexander. De novo lance. Mais uma vez, por vários ângulos, a falta que provocou a expulsão do Bragantino, que tem um primeiro tempo impressionante, né? De desfalques médicos, e agora perde o Eduardo Sacha por cartão vermelho. O Atlético, que vence por 1-0, agora vai para o jogo 11 contra 10. Sabe o que chamou a atenção? Eles estão reclamando ali de uma falta anteriormente, antes do que tinha acontecido no Pito, mas a arbitragem já disse que não aconteceu. Sabe o que chamou a atenção em relação à entrada do Sacha? Que em momento algum ele recua a perna direita em intenção de não acertar o adversário. Ele mantém ela esticada e aí acaba realmente acertando o Alexander ali de uma forma um pouquinho mais forte, e acabou sendo expulso, no meu entendimento também, expulsão justa devido à entrada. O Sacha, que não é um jogador violento, mas até desnecessariamente nesse momento ali, né? A bola estava muito longe do seu gol, não tinha necessidade de fazer essa falta, de ter essa entrada, acabou prejudicando realmente o Bragantino, porque vai ficar com um homem a menos, o desgaste vai ser muito maior a partir de agora. E o jogo não está acelerado, não tem tido muitas entradas fortes, totalmente destoou completamente do que a gente viu até aqui no jogo. Expulsão muito boba do Sacha. E na minha visão o VAR fez uma boa intervenção, porque o Bruno tinha visto a falta, mas não tinha visto a intensidade, o que tocou na perna do Alexander. Foi a sola da chuteira, com o pé esticado. O Fábio também descreveu, acho que acertou a arbitragem. 37 minutos, primeiro tempo na Arena MRV, 1 para o Atlético, 0 para o Bragantino, que tem um jogador a menos. Eduardo Sacha foi expulso. Com o Premier, dá jogo. O que eu faria quilômetros de praia se não fosse para você se sentir livre? Esse Brasil é para você. Rodrigo, fala, Cazé. Enquanto o jogo estava parado para análise do árbitro de vídeo, aconteceu uma cena curiosa que o Cuca chamou os 3 atacantes, e na hora que os 3 começaram a conversar com o Cuca, o Hulk levantou do banco de reservas. O jogo número 50 do Galo na sua nova casa. 30 vitórias, 11 empates, 9 derrotas. Vai chegando a 31ª vitória. Dia 27 de agosto foi a data do primeiro jogo. A vitória por 2-0 sobre o Santos. Jogo pelo Campeonato Brasileiro. Dia 27 de agosto próximo, 2 anos de Arena MRV. Uma casa que dá muito orgulho à massa. Avança o Atlético, com espaço pelo lado direito, o cruzamento do Rony, a bola pega no Pedro Henrique, insiste o Atlético, bola rolada, batida por cima do gol! Biel dá um tapa no gramado, lamenta, porque a chance era ótima, de frente pro gol. De novo, ó, bola pro Rony, Pedro Henrique, o Rony vai lá, ajeita, vai Biel, e ele bate por cima do gol. De novo no detalhe. E o Biel, reforço recente do Atlético com mais uma chance, Fábio. Porque ele sabe que perdeu realmente, desperdiçou, vamos dizer assim, uma grande oportunidade, porque ele estava inteiro na bola, né, com o gol praticamente na sua frente, para poder colocar de uma forma diferente. A bola acabou subindo, né, já a segunda vez, se eu não me engano. O Igor Gomes também teve uma que a bola subiu, e agora o Biel desperdiçou mais essa oportunidade. É importante você aproveitar melhor, né, ser mais decisivo, enfim, aproveitar as oportunidades que você cria, para não dar chance também, não dar margem também para o adversário depois ir lá no teu gol e te complicar um pouquinho. Então o Atlético, apesar de estar com a superioridade numérica, né, não basta só você estar com superioridade numérica, você tem que saber aproveitar ela bem. E vem o Atlético mais uma vez, o passe por trás da defesa, ia chegando o Igor Gomes, afasta a defesa do Massa Bruta, mas já não valia, impedimento marcado.
O desenho desse primeiro tempo, Henrique Fernandes, Atlético na frente. O desenho mudou com a expulsão do Sacha, né? A gente viu o Bragantino conseguindo trabalhar essa bola no campo de ataque. O Galo agora começa a achar um pouco mais de espaço para acelerar suas jogadas, né? Um bom primeiro tempo do Rony do ponto de vista tático, né? De cair de lado de campo. O Fábio chamou a atenção para essa movimentação dele no lance do gol do Atlético. É isso, não é um homem fixo à frente, é um homem que tem que ter também essa queda pelo lado esquerdo, lado direito, para tentar criar jogada para o time do Atlético. Mas depois da expulsão do Sacha, o Bragantino perde muita força, né? O Galo está começando a ganhar a segunda bola e quando ganha, acelera. Já teve uma chance clara com o Biel depois do vermelho do Sacha. 44 minutos. Análise do Henrique Fernandes e do Fábio Júnior. Rodrigo Rocha e Roger Cazé no jogo, que tem o Atlético no ataque mais uma vez, cara a cara, pisando na área, bateu. Incrível, consegue salvar Gustavo Marques. Numa ótima chance do Atlético. Olha só como parte o Coelho. Pegando a defesa do Bragantino aberta, na tentativa de finalização, a bola bate no Gustavo Marques. Volta no Coelho e sai pela linha de fundo. Quase o Atlético chega ao segundo gol. É falta para o Bragantino. Vamos chegando a 48 minutos. Gabriel na cobrança. Para quem está com um jogador a menos, bola parada é ótima oportunidade. Gabriel na cobrança. Olha o lançamento. Pita, desviou de cabeça. Impedimento marcado. 3 jogadores do Bragantino. E a posição irregular apontada no ataque do Bragantino na área do Atlético. Último minuto do primeiro tempo. E o Atlético tem mais uma chance pelo lado esquerdo. Avança Rony, levantou a cabeça, olhou para a área. Cruzamento muito forte, a bola sai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Bragantino. O Atlético encontrando mais espaços. Contra o Bragantino com um jogador a menos. Tá tenso Isidro Pita. Bragantino que vem de 5 jogos sem vitória. Teve um empate com São Paulo por 2-2 fora de casa. E na sequência só derrotas do Bragantino. Vitória 1-0 fora de casa. O Flamengo por 2-1 de virada em casa. 3-1 para o Fortaleza fora e o Botafogo 2-0. Último jogo pela Copa do Brasil. Fim de papo no primeiro tempo aqui na Arena MRV em Belo Horizonte. 1 para o Atlético, 0 para o Bragantino. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Brasileirão, com mais Atlético e Bragantino. Com o Premier da Jogo. Muito obrigado pela sua companhia. Estamos aqui na Arena MRV. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo de 1 para o Atlético, 0 para o Bragantino. É a 18ª rodada do nosso Brasileirão. O Fabinho vem para o jogo. É isso, no lugar do Eric Ramírez. Perfeito, Rodrigo Rocha. Bola rolando, começa o segundo tempo. 1 para o Atlético, 0 para o Bragantino. É a 18ª rodada do nosso Brasileirão. Olha a bola recuada no limite para o Everson mandar para frente. Atento ao primeiro ataque, o Massa Bruta. E como você acompanhou com a gente há pouco, teve problemas médicos no primeiro tempo, perdeu 2 jogadores. Sacha foi expulso. Bragantino vai aumentando a lista de desfalques. E agora um cartão amarelo para o Bianco. Tá caído Isidro Pita depois da disputa com o zagueiro atleticano. Rolou um abraço por ali, Fábio. Aí é briga grande, né? Vamos dizer assim. O Lianco tem a forma dele de defender. Realmente, às vezes, ele chega firme, né? Na bola. E você vê o Pita também, que faz bem essa proteção, que segura bem essa bola. Realmente tem um braço ali do Lianco passando no rosto, né? Acaba atingindo o rosto ali do Pita, né? E aí a arbitragem estava muito próxima também, acabou dando um amarelo ali pro Lianco. Mas é uma briga boa ali na frente, viu? São 2 jogadores que gostam desse contato. E a bola ficou para o Atlético, que tinha um impedimento na origem da jogada, né? Mas não anula o cartão. Franco. Fala, Rodrigo.
Sobre o Fabinho, era uma substituição planejada desde o primeiro tempo. Ele estava aquecendo aqui desde quase 40 do primeiro tempo, então já foi pro vestiário provavelmente sabendo que entraria. E uma curiosidade, o jogo começou o segundo tempo sem a presença do Seabra. Ele acabou de chegar aqui, atrasou um minutinho. Bola já tá rolando, Seabra. E é jogo importante pro Atlético e pro Bragantino. Olha a saída no Cleiton, a bola vai entrando, tira Pedro Henrique. O Atlético chegou pelo lado direito. Em mais um lance de muita entrega do Rony. Bateu cruzado, o Bragantino conseguiu se safar. E o Atlético esteve perto mais uma vez do segundo gol. Bola aberta do lado direito. Avança o Galo. Troca passes, estuda o posicionamento do Bragantino. E recua, tem um jogador a menos. Eduardo Sacha expulso no primeiro tempo. Coelho trabalhando com a bola, Alexander tentou a jogada dentro da área, afasta a defesa do Bragantino. Pedro Henrique mais uma vez. O Atlético mudou muito nas últimas semanas. Um momento de pressão, de estabilidade, até a esperança de classificação para as quartas de final. Em relação a atraso de salários, também em dia, né, Roger Cazé? Exatamente, Rodrigo. Aquela semana conturbada que a gente viu há alguns dias já passou e o que estava atrasado já está sendo pago. Perfeito. O Atlético estava com dificuldades para manter os compromissos em dia com jogadores, teve protesto, reunião, mas agora está tudo em dia. E o Atlético motivado para a sequência do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Galo no ataque mais uma vez. Bola aberta pela esquerda. Linda bola para o Biel. Entrou na área, desequilibrado. A torcida do Atlético ficou pedindo uma falta por ali. A arbitragem entendeu que não houve. Bruno Arleu de Araújo entendeu que não houve falta, nem contato no Biel. Franco. Fala, Rodrigo. Sobre o Agostinho Santana, eu pude apurar que ele estava na lista dos jogadores com maior desgaste muscular, que era já motivo de atenção, mas que possivelmente aguentaria jogar e ficaria até o intervalo. Já era uma substituição quase prevista, saída dele para a entrada do Hurtado, mas sentiu antes e precisou ser substituído. A boa notícia para a torcida do Bragantino nesse caminho é que o Guilherme Lopes, o lateral esquerdo, já deve estar à disposição para o jogo contra o Botafogo. Jogo contra o Botafogo, quarta-feira também às 7 da noite, oitavas de final da Copa do Brasil. Jogo em Bragança Paulista. Depois, na sequência, o Bragantino tem o Inter no sábado às 6h30, também em casa pelo Campeonato Brasileiro. E o Ceará no outro sábado, 16 de agosto, jogo em Fortaleza. Avança o Massa Bruta. Um momento delicado da temporada, com muitas lesões e uma sequência ruim de resultados. Enfrentando o Atlético e busca reação no Campeonato Brasileiro depois de uma grande vitória na Copa do Brasil. Disputa por ali. Bola sai pela lateral, é arremesso para o Massa Bruta. Aí o Andrés Hurtado acabou tendo que entrar antes da hora, como destacado pelo Rodrigo Rocha. Por falar em Casa Nova, a gente está destacando a do Atlético. A do Bragantino vai dar mais um passo, né, Rodrigo? É isso, nessa sexta-feira a Prefeitura de Bragança entregou ao Bragantino o documento que permite o início das obras. A primeira fase é a demolição do estádio Nabi Abichedid, como conhecemos. Ele vai ser praticamente começado do zero para se tornar uma arena. A previsão é de 4 a 5 anos a obra. Vem o Atlético mais uma vez pelo lado esquerdo. Trabalhando bem a bola com o Coelho. Gustavo Scarpa. De novo o Coelho. Se fecha o Bragantino. Movimentação do Biel. Tentou o passe curto, veio o desarme. Retoma o Massa Bruta. Daqui uns anos vai ter uma casa nova, uma arena para 20 mil torcedores em Bragança Paulista. Até lá vai jogando no Cícero de Souza Marques. E foi renovado, remodelado, recebeu investimentos para ser a casa do Massa Bruta nos próximos anos. Ô, Rodrigo. É um projeto muito sólido, uma estrutura que vai ficar ainda melhor, Fábio. Vai ser bacana, né? Para o Bragantino também ter seu estádio, poder estar jogando uma casa nova. Porque
Eu ia chamar a atenção o seguinte, Rodrigo, o Scarpa voltou para o segundo tempo agora com uma liberdade maior de movimentação. É lógico que está com um homem a mais no campo também, então ele pode de repente sair para lá e sair um pouquinho mais para dentro, né, e deixar o Alonso aqui cobrindo esse lado esquerdo. Então você vai ver ele trabalhando por dentro agora mesmo, ele está indo mais para dentro para poder receber essa bola e aí sim dar início às jogadas do Atlético por dentro, né, conseguir armar a equipe do Atlético por dentro. Tá vendo onde ele está dominando a bola? No primeiro tempo ele estava jogando aberto aqui como lateral esquerdo. Agora já está circulando um pouco mais por dentro para aumentar a superioridade do médio. Tá fazendo o lado esquerdo, Júnior Alonso. Já tá acostumado, né? A seleção paraguaia trabalha bem assim. E vem o Atlético, cruzamento para a área, desvio de cabeça pela linha de fundo. De novo no detalhe, a última chance do Atlético. Cabeçada pela linha de fundo, o Rony também estava de olho nessa bola. E qualquer imagem de qualquer sensação de dor no Bragantino deve dar arrepio na torcida do Massa Bruta. Pedro Henrique. Ali a bola que o Rony sai em ótima condição, o Cleiton fica mais ou menos no meio do caminho, né? E aí o Rony não consegue botar potência na bola. Mas o último lance que a gente viu, o Fábio até fez observação sobre o Scarpa e a forma como ele vai se mover no campo. A gente deve ver isso ao longo do segundo tempo. Com um homem a mais, o Atlético tendo posses mais longas, controlando mais a bola. O Bragantino é fechar a casinha para não deixar o time do Cuca fazer mais gols. Por outro lado, o Galo tem que fazer essa paciência mesmo. Vai desgastando o adversário com tranquilidade, mas sempre procurando definir a jogada, né? Sempre procurando finalizar. A posse pela posse não vale a pena, né? É bom você construir ação de ataque, tentar fazer o segundo gol para encaminhar o jogo. Posição irregular do La Quintana. Jogo já reiniciado com o Atlético no ataque mais uma vez. Igor Gomes parado com falta. A arbitragem deu vantagem. Troca passes no campo de defesa o Atlético, Lianco. Aí o Alonso. Posicionado com esse lateral. Forçou o passe no Coelho, que deixou passar para evitar a tomada da bola pelo Bragantino. É o segundo tempo de jogo aqui na Arena MRV. Vem com a gente, é o nosso Brasileirão. E você quer mais Brasileirão? Então bora pro Premier. 9 jogos por rodada, confrontos exclusivos e a transmissão que ninguém faz igual. Baixe o app do Premier e assista tudo de onde quiser. Em todas as telas, sempre 9 jogos por rodada para você aqui no Premier. É a vez do Bragantino. Desde a expulsão de Eduardo Sacha com mais dificuldades para fazer essa transição para o ataque. Acaba vulnerável. A marcação do Atlético, que avança pelo lado direito com o Rony. Tentou o passe, interceptado pelo Gustavo Marques. E na sequência, a falta marcada. Fran. Fala, Rodrigo. Desde aquele último choque, o Pedro Henrique está com a mão esquerda, levando ali perto do braço direito, perto do tórax também ali, parece que está sentindo bastante dores o Pedro Henrique. E detalhe, não tem zagueiro no banco de reservas do Bragantino. Rapaz, daqui a pouquinho não vai ter jogador mesmo no banco do Bragantino. Vai estar o Fernando Seabra, a comissão técnica, todo mundo sozinho por lá. Olha só como está com dificuldades realmente. Bem observado pelo Rodrigo Rocha. Um braço, Pedro Henrique. Esse ombro, não problema no ombro, efetivamente, né? E sem o Guzmán Rodrigues, sem o Eduardo Santos. São zagueiros do elenco machucados já. Que situação. Os problemas médicos vão se empilhando no Massa Bruta. Impressionante. Além dos 8 desfalques desse jogo, o John vai voltar na Copa do Brasil, né? Está cumprindo suspensão no Campeonato Brasileiro. Mas já tem a situação do Agostinho Santana, do Vinicinho. Eric Ramírez vai ter que cumprir suspensão na próxima rodada do Brasileirão. Planilha de desfalques do Fernando Seabra está enorme. Já passamos de 11 minutos, é o segundo tempo de jogo na Arena MRV. E mais uma grande partida que você acompanha da 18ª rodada do nosso Brasileirão. Mais cedo tivemos a vitória do Cruzeiro, 2-0 sobre o Botafogo no Newton Santos. Tivemos o empate Corinthians e Fortaleza, 1-1. E temos bola rolando no Castelão, 1-0 para o Flamengo sobre o Ceará. Já está rolando também a bola para Vitória e Palmeiras. Jogo no Barradão, você também acompanha no Premier.
Rodada ainda vai ter Inter e São Paulo às 8h30 da noite. E amanhã, Santos e Juventude no Morumbis. Mais uma grande atração aqui no Premiere e também no Sport TV. E o Bragantino tomou a bola, tentativa de lançamento para o La Quintana. O Everson estava ligado. Jogo mais lento. O Atlético tentando agilidade pelo lado direito. Natanael faz a finta. E o giro do outro lado, na direção do Coelho. Passe curto. Bola ainda com o Atlético. Agora sim, chega o Coelho. Avança, ganha espaço. Pisa na área. Passe mais atrás pro Biel. Coelho tentou a finta curta. Consegue um corte parcial. Bragantino, chute por cima. A bola passa perto da trave, dando um susto no Cleiton. Jogada do Biel. Depois do Coelho tentar o drible, o Biel foi na intuição, né? E chega a levantar a cabeça, ó. Noção de posicionamento na área. Bola com curva, com efeito, viajando pela linha de fundo. E no Premier, com todo o detalhe dessa jogada, dessa finalização, mais uma do Atlético, Henrique. O Atlético também teve uma mudançazinha tática na sua linha de frente, né? O Biel mais centralizado, encostando, às vezes no Rony, às vezes podendo tramar com o Coelho, que está aberto no lado esquerdo. E o Igor Gomes, que fez uma posição mais central no primeiro tempo, está mais aberto à direita, né? O Cuca mudando um pouquinho as características da frente para tentar um segundo gol para encaminhar o jogo. Conversando com Gabriel Menino nesse momento. Observação do Roger Cazé. Daqui a pouquinho vem mudança no Galo. Hulk também. Aí já é outro papo. Já é outro. É para deixar esse jogo mais animado, mais agitado. Talvez entre alguns minutos realmente, também para não ficar muito tempo fora, né, parado. É sempre bom o atleta estar no campo também, estar se movimentando. Talvez o Cuca coloque ele aí alguns minutos realmente para movimentar um pouco no jogo também. E aí é aquilo que você falou, né, Rodrigo? Aí muda completamente, é outro nível. Vem o Atlético, pouco ameaçado pelo Bragantino no segundo tempo. Dominante no jogo, vence por 1-0. Tenta explorar a diferença numérica. Bragantino tem um jogador a menos. Eduardo Sacho expulso no primeiro tempo. O Atlético pressionando, mas pressiona também sem correr riscos. Lianco. Ameaça da intermediária, abre na direita com o Igor Gomes. De pé em pé, a tentativa com o Lianco. Tentou chegar na área, a bola não chegou até ele. A sobra é do Galo, que domina, ocupa o campo de ataque. Boa bola para o Biel, bateu com desvio no meio do caminho. Pegou no Gustavo Marques. Tá caído o zagueiro do Bragantino, agora já de pé. Sentiu um pouquinho a cabeça. A bolada do Biel e o Atlético tem a chance no escanteio. Cleiton orienta os jogadores de defesa. O Atlético se prepara para a bola parada. O Cuca tá ali, ó, batendo um papo com o Cuquinha. Preparando as estratégias da sequência de jogo. Escanteio autorizado. Passamos de 15 minutos, segundo tempo de jogo. De pé em pé, Scarpa vai tentar de longe, Cleiton! Cai para fazer a defesa na finalização de fora da área do Gustavo Scarpa. Teve desvio, visão encoberta e o Cleiton foi buscar. Essa foi a 11ª finalização do Galo, a segunda no alvo. A primeira foi o gol do Igor Gomes. Acertar mais a meta, o Cleiton precisou trabalhar, tinha muita gente na frente, né? Essa bola chegou muito viva no cantinho. O detalhe onde o Cleiton foi buscar essa bola. É mais um escanteio para o Atlético. Na direção do Lian, com a sobra do Biel dentro da área. Bateu prensado pelo Isidro Pita. E teremos agora mudanças. Foi o último lance do Biel. O Hulk vai entrar no lugar dele. E o Gabriel Menino, com a camisa 25, entra na vaga de Alexander. Então, os dois últimos contratados pelo Galo, deixando o gramado nesse momento juntos. Perfeito, Roger Cazé. Vem aí Gabriel Menino e Hulk Henrique Fernandes. E aí tá claro que é uma questão de preparação física, né? Tá combinado os dois jogarem ali 1 hora, 60 minutos. E aí é feita a troca. Gostei do Alexander, participação muito boa de infiltrações, movimentos à frente. Ele tem características muito parecidas com as do Rubens, né? Rubens, jogador negociado pelo Atlético.
Mantenho a minha opinião, acho que o Alexander vai ajudar bastante ao longo da temporada. Biel também com boa participação na frente, né? Mas o cara que entra no lugar dele agora certamente vai dar acréscimo ao time. O Hulk é ídolo absoluto da torcida. A torcida do Galo aumenta o volume aqui na Arena MRV. Está em campo Hulk, também em campo Gabriel Menino. A sequência do jogo, Coelho. Tentou o passe, Hulk na primeira disputa. A bola sai pela linha de fundo. E a arbitragem dá tiro de meta. Isidro pita. Everson sai com tranquilidade. E essa é a bola pro Bragantino. Se for acontecer alguma coisa do Braga, vai passar pelo pita. Olha o passe no meio, o menino dominou na área. Veio a sobra pra ele, tentou 2 vezes. Bola ainda viva na área, saiu Cleiton pra fazer a defesa. A bola ficou ali à disposição do Gabriel Menino. Insiste o Atlético, cruzamento na área, cabeçada. Cleiton, a sobra pra fora. Incrível a chance que perde o Atlético no pé do Hulk. Impressionante, teve desvio. De novo, primeiro. Gabriel Menino teve 2 chances. O Cleiton aparece para bloquear. A sobra do Rony. Olha para a área com tranquilidade. Pensa, cruza. A cabeçada do Coelho e na sobra o Hulk teve muito perto do segundo gol. Impressionante. O Bragantino se segura como dá. Hurtado sentiu. E a finalização do Hulk desviando do Pedro Henrique. Hurtado, que já entrou no primeiro tempo no lugar do Agostinho Santana. Foi naquele lance, né? Pra travar o Gabriel Menino. Ele até dá uma largadinha no lance, né? O Bragantino vai ter que fazer as mexidas. E vai fazer. Rodrigo. Rapaz, que situação. A informação. As do Galo estão rolando já. O Júnior Santos entrando no lugar do Coelho. E Bernard, camisa 11, na vaga de Rony com a 38. No Bragantino, Praxedes e Cauê, garoto da base. O Cauê está sendo preparado para a estreia dele no time profissional. O Hurtado já está deixando o campo, já confirma qual vai ser a segunda alteração. Você vê no detalhe, esse último ataque do Atlético, a bola pegando ali no braço do Gustavo Marques. O lance da lesão do Andrés Hurtado, ele já sai puxando a perna. Eu acho que não dá para dar pênalti, né? A bola vem do companheiro ali, a distância mínima, e o braço do Gustavo tá em posição natural, né? Lucas Barbosa sendo substituído agora, entrando camisa número 25 para Praxedes. Perfeito, valeu Rodrigo Rocha, valeu Roger Cazé com as substituições. O Atlético, administração de desgaste dos jogadores, preparação física. Do lado do Bragantino, meus amigos, como tem problemas médicos o Massa Bruta, e eles não param. 22 minutos, segundo tempo de jogo. Escanteio cobrado pelo Hulk. Bola na primeira trave, na direção do Igor Gomes. De novo o Hulk. Mais atrás com o Bernard. Scarpa. De novo, na esquerda, Igor Gomes olhando para a área, o cruzamento, a bola por cima! Cabeçada do Nianco pela linha de fundo. E eu posso dizer isso, Rodrigo, que como era centroavante, quando tinha um homem a menos também, é bastante desgastante, porque você tem que fazer esse movimento de um lado para o outro, né? Esse balanço de um lado para o outro para acompanhar os 2 zagueiros, e aí você desgasta muito. Avança o Bragantino. Pedro Henrique, olha o zagueirão, tenta um passe por elevação, afasta Lianco. Bragantino insiste, um jovem Cauê, cruzamento na área, tá livre o Quintana, matou no peito, bateu, gol do Bragantino, resiliente, batalhador contra todas as adversidades, o Bragantino foi buscar um empate. O uruguaio Quintana abraçado pelos colegas, comemorando um gol importantíssimo para o Massa Bruta. Cruzamento do Cauê, falha da marcação, deixaram Quintana livre e ele bateu bonito, matou no peito, meteu o pé na bola, no fundo do gol. De novo, Quintana com qualidade, com eficiência, precisão. Tá empatado o jogo na Arena MRV. 1 para o Atlético, 1 para o Bragantino.
Nós chamamos a atenção aqui várias vezes em relação a isso, né? O Atlético tinha o controle da partida, mas tinha que ir lá e tinha que matar o jogo para não dar oportunidade para o adversário. Que a bola parada poderia ser difícil, e não foi de uma bola parada, mas foi de uma bola alçada na área que o La Quintana conseguiu fazer o seu gol de empate agora pro Bragantino. Chama a atenção porque quem chegou na marcação do La Quintana ali foi justamente o Júnior Alonso, mas você teria ali outros atletas ali, principalmente que jogam pelo lado, né? No caso o Scarpa, que está na lateral esquerda, de repente o Bernard, que entrou também para fazer esse acompanhamento, para não deixar ele finalizar tão sozinho. Fato é que o Bragantino aproveitou das poucas oportunidades que teve no jogo para fazer o gol de empate, e agora vai obrigar o Atlético a realmente acelerar um pouco mais o jogo. 33 minutos para tentar o seu gol aí que pode sacramentar a vitória. O Atlético criou várias chances, não foi tão eficiente no segundo tempo, e o Bragantino, as poucas vezes que foi lá, conseguiu fazer o seu gol. 1-1, tudo igual. O Atlético no ataque mais uma vez. Ganha a disputa o Bragantino. Na sequência, a falta marcada. Tivemos cartão amarelo na comemoração do gol do Bragantino. 35 minutos, segundo tempo de jogo. O Atlético muito superior, com mais finalizações. Tem um jogador a mais do que o Bragantino, que se defende mais uma vez. Olha só para ver o Galo, a batida, desvio! Gol! Natanael do Atlético! Para levantar a massa na Arena MRV mais uma vez, para trazer um alívio para a torcida alvinegra. A bola ajeitada, bateu firme na área, o desvio no meio do caminho, tirando o Cleiton da jogada. A bola pegando na defesa do Bragantino e o Natanael partindo para comemorar. Tá na frente de novo o Galo. O jogo fica intenso, fica lá e cai. O Atlético tá na frente. 2 para o Galo, 1 para o Bragantino. Uma dose de sorte muito grande, mas também tem competência. Se você pega a origem da jogada, você tem mais jogador do Atlético do que do Bragantino na área, né? O Marcelo fugiu um pouquinho do domínio, o Natanael fez o gol. E vem o Atlético de novo com o Bernard, vai à linha de fundo, cruzamento para trás, Hulk limpou, pé direito, bateu em cima da marcação. Vem de novo o Atlético, de novo com o Hulk, a bola passa por ele. Se esforça para não deixar a bola sai em lateral, é arremesso para o Bragantino. Com o Premier, dá jogo. E o Atlético agora espera no seu campo. Vem o lançamento, bola na área. A Quintana na disputa. Ele contra o Lianco, rolou para trás pro Isidro Pita, a bola passou pelo paraguaio. E o Atlético retoma para tranquilizar. Gabriel Menino. Scarpa. Faz o passe do outro lado. Natanael com espaço, com tranquilidade, para levar o Atlético ao ataque mais uma vez. Hulk. Tentou o passe pelo meio e na sequência a falta. Torcida do Atlético vai comemorando a vitória e já entrando no clima de quarta-feira, né, Cazé? Exatamente, Rodrigo. Todo mundo muito animado por aqui. Se havia dúvida, aproveitando a deixa, se havia dúvida sobre o clima da torcida pro lado do Rony, toda vez que ele aparece, ele é aplaudido, tá? Perfeito. É o Rony tentando fazer as pazes, né? Depois de toda aquela decisão de Justiça do Trabalho. E vem o Isidro Pita. Desarmado mais uma vez. Melhor para o Atlético. Lembrando que o Rony desistiu da ação para rescindir o contrato. E vem o Atlético, boa bola invadindo a área, batida pela linha de fundo. Olha o garoto João Marcelo aparecendo. Assistência do Hulk, né? Que domina, ele aparece pedindo a bola e acaba recebendo na frente para finalizar. Com relação à torcida com o Rony, eu acho que é mais reconhecendo também a entrega que ele tem dentro do campo, como a gente sempre falou. E em relação ao jogo, Rodrigo, não tem dúvida que o Atlético foi superior ao longo de toda a partida. Conseguiu o seu gol, poderia ter tido o placar um pouquinho com mais tranquilidade também, né? A gente tá aí caminhando ainda para alguns minutos, tudo pode acontecer, o Bragantino pode conseguir o seu gol, o Atlético pode fazer o terceiro gol também. Mas o fato é que o Atlético tivesse aproveitado. Vai, Rodrigo. Vem o Atlético de novo. Júnior Santos com o Hulk na entrada da área. Fez o giro, tentou cruzamento. A batida de primeira, Cleiton.
em mais uma chegada do garoto João Marcelo. Batendo de primeira, mais uma finalização do Galo. Se posicionando bem dentro da área o João Marcelo, né? Mais uma assistência do Hulk. Mas aquilo que eu estava falando, Rodrigo, se o Atlético tivesse aproveitado melhor as oportunidades que teve ao longo da partida, oportunidades até claras de fazer o gol, poderia ter vencido de uma forma até mais tranquila. Olha a bola esticada para o Hulk na área. Vai a linha de fundo, cruzamento para trás, passou pelo João Marcelo. Hulk tá buscando o garoto, tá querendo consagrar o João Marcelo. Vem de novo o Atlético. Gabriel Menino chama pro pé esquerdo, bateu, desvio no meio do caminho, é escanteio. E a torcida do Galo aumenta o volume. Vive um momento de reconciliação, né? De mobilização. Vem jogos importantes no Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil. Estão cantando uma música de provocação ao Flamengo, né? Esse jogo de quarta vai ser imenso e realmente para a temporada do Atlético é muito importante, assim como para o Flamengo também. Nossa turma do áudio, né? Teria que usar um pi. Olha o cruzamento para a área. Bola sobra com Júnior Santos. Últimos instantes de jogo, últimos segundos de acréscimo, cruzamento para a área. Afasta a defesa do Bragantino, Gustavo Marques. O Bragantino, será que dá tempo de um último ataque? Chega o Lianco para dizer que não. Atlético a segundos da vitória, da reabilitação no Campeonato Brasileiro. Torcida já no clima do jogo de quarta-feira. E o Atlético vai com moral. Até aqui com vitória no Campeonato Brasileiro. Júnior Santos. Abre na esquerda com Scarpa. Olhou pro gol. Bateu cruzado. Desvio a bola pela linha de fundo. E o escanteio nem vai ser cobrado. Apita Bruno Arleu de Araújo. Fim de jogo aqui na Arena MRV. 2 para o Atlético. 1 para o Bragantino. Igor Gomes no primeiro tempo. La Quintana e Natanael no segundo. Fizeram os gols desse jogo. Aqui na Arena MRV. Deu Atlético de Everson. 2-1 sobre o Bragantino. Muito obrigado ao Roger Cazel, Rodrigo Rocha, aos nossos craques Henrique Fernandes e Fábio Júnior. E a você, satisfação sempre ter você com a gente no nosso Brasileirão. Muito boa noite. Com Premier, dá jogo. Boa noite, Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Vamos aqui o início da entrevista. Você chegou a 100 vitórias como mandante à frente do Atlético em 138 jogos apenas em casa. Foram 28 empates e só 10 derrotas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sinergia que você tem jogando em Belo Horizonte, jogando diante da torcida e principalmente manter esses quase 80% de aproveitamento vai ser importante também para quarta-feira conseguir o resultado para cima do Flamengo, né? Boa noite. Eu fiquei sabendo ali no vestiário, né? Esses números são fantásticos, né? Lógico que eu tenho que dividir com todos que jogaram comigo, com comissões técnicas, enfim. Mas é muito bom a gente ter uma confiança assim nos números, jogando em casa principalmente, beirando aí os 80%, nos dá uma confiança grande, né? Vamos torcer para que quarta-feira ele continue prevalecendo. Ô Cuca, boa noite para você, prazer falar pela primeira vez contigo, Leandro Colombo de Tempo Esportes. Ô Cuca, hoje você lançou mão do João Marcelo, até ajudou no segundo gol, a gente vê o Alexander chegando, a gente vê negociações com o Portige, negociações até com o Renier, falando de jogadores do meio campo para frente para preencher outras necessidades. Não foi falado, pelo menos a gente não sabe até agora, a figura de um centroavante de mais definição, de mais poder na bola aérea. Você historicamente se deu bem com essa figura, esses jogadores camisa 9. Eu queria saber especificamente, o fato de o Atlético neste momento, ou você, não cogitar um centroavante, é uma decisão sua, é uma limitação financeira, ou o que é exatamente? Obrigado. Sim, boa noite. Não, eu acho que a gente tem hoje um elenco
quase que definido, ainda falta alguma coisinha. Chegou o Biel, chegou o Alexander, esses meninos que você falou, temos o Isaac, o João Marcelo, são jovens que a gente está lançando aos poucos, né? E nós não temos esse jogador, a gente tinha esse jogador que era o Daverson, era um perfil diferente, a gente abriu mão, deixando ele ir para o Fortaleza. Esse tipo de jogador não é fácil você encontrar, mas o pessoal está atento. Lógico que hoje se trabalha diferente, né? Se a gente for ver até os enormes clubes aí do mundo, aí, PSG, Bayern, enfim, Atlético Madrid, eles estão partindo para uma outra ideia de jogo que é um time mais jovem, né? E a gente sempre está atento ao mercado, se aparecer algum jogador nessa característica com idade boa e barato, aí a gente vai atrás. Cuca, boa noite, Cláudio Rezende da Itatiaia. Queria que você falasse dos dois novatos que tiveram hoje chance de começar o jogo, mais minutos, né? Tanto o Alexander quanto o Biel. Quando você tira alguns, você dá oportunidade para outros, né? No caso, esses dois hoje, você vai ter o Dudu para quarta-feira e tem o Saravia, muito possivelmente. Então você vai ganhando peças importantes para um jogo decisivo como esse com o Flamengo. Sim, hoje a gente deu uma rodada, iniciando o jogo com 3, depois tiramos mais 4. 5 também para dar uma rodada, dar um equilíbrio físico, né? Fazer seguimento aí, o controle de carga que a gente tem junto com a fisioterapia, com a fisiologia. Então, acho que está tudo dentro dos conformes, não perdemos ninguém, eu acho que não sai ninguém exausto em demasia do jogo. Lógico que sai cansado, porque foi um jogo tenso, né? Mas em um tempinho atrás esse jogo acabaria 1-1, né? Então é prenúncio, sinônimo aí que o vento mudou, está a favor, mas que a gente não precisa tomar susto desse jeito, né? A gente finalizou muitas vezes e muito claras as chances que a gente teve e a gente não converteu. Então fica um jogo perigoso. Na única oportunidade que o Bragantino teve, ele fez o gol e pode te custar 2 pontos, e não custa só os 2 pontos, já envolve emocionalmente uma série de coisas. Mas aí a gente teve força para reverter, continuamos a buscar o gol, fizemos e vencemos, o que é o mais importante. Cuca, boa noite. O Flamengo tem um estilo de jogar com a posse de bola. O Atlético fez um jogo a meia quadra ali, marcando meio campo. E na quarta-feira há um ímpeto natural do torcedor de colocar o time para frente. Como equilibrar o elenco, o time que vai jogar, e fazer a torcida entender também que não é inteligente o Atlético ir de peito aberto. Obrigado. Sim, esse vai ser um jogo em que você vai ter que usar todas essas formações. Marcação baixa, marcação média, marcação alta. Você falou bem, nós marcamos bem o Flamengo no campo defensivo, mas nós fizemos o gol numa marcação de pressão, porque a gente tem isso também trabalhado. Então nós temos que saber variar, passar cada etapa do jogo, e cada tempo tem umas 3, 4 etapas diferentes, né? Você comanda uma parte, é comandado na outra, você contra-ataca uma parte, fica com a posse de bola na outra. Assim é o jogo, e a gente vai ter que entender direitinho, fazer um jogo perfeito, para daí sim poder sair classificado. Cuca, boa noite. Pedro Spinelli da Globo. Você acabou de falar de fazer um jogo perfeito quarta-feira. É impossível já não projetar, já não pensar nesse jogo de quarta, pela importância do jogo, por tudo que está envolvido para o Atlético nessa temporada. O que você diria para o torcedor? O que o torcedor pode esperar do Atlético na quarta-feira? Até hoje é um jogo assim perigoso, porque você pode olhar os times que jogaram no meio de semana e tiveram o derby, teve outros jogos importantes na Copa do Brasil, e você chega no teu limite máximo de concentração. E você vem numa partida seguinte, é muito difícil você manter esse limite, é quase impossível. E isso acontece com todos os times, haja visto os resultados que aconteceram hoje. Nós tivemos dificuldade um pouquinho com isso, mas tivemos uma concentração relativamente boa hoje. Agora, quarta-feira é 100% concentrado, nos mínimos detalhes, fazer um jogo equilibrado, em todos os sentidos dentro do campo, e jogar bem. Sempre que a gente joga bem, a gente fica próximo do resultado. Cuca, Thiago Maia, do Podfute.
Falar sobre o Gustavo Scarpa, né? Hoje como lateral numa linha de 4, os jogos contra o Flamengo às vezes mais como ala, porque se defendia com uma linha de 3, às vezes fechava com uma linha de 5. E é uma posição que ele mesmo já disse que já fez e até prefere jogar mais recuado do que no último terço do campo. Eu queria essa avaliação sobre o Scarpa e a questão também mental, como ele recuperou tão rápido todos os acontecimentos recentes. Você falou que ele prefere jogar uma linha atrás, lógico, porque ele é um jogador leve, inteligente, e ele não pode jogar de costas, né? Então, quando ele encontra o espaço dele atrás, ele tem passes brilhantes, como uma bola que ele pôs agora no segundo tempo para o Gabriel Menino na frente do gol. Esse é um passe de um armador que ele é, e o esquema favorece ele muitas vezes sair dessa posição que ele está jogando para ir ser o nosso armador. A gente tem as coberturas para isso, né? E ele tem aparecido bem. Agora, é inquestionável que a volta do Arana nos deixa mais fortalecido também. E aí a gente pode utilizá-lo em outra posição também a escolher, né? Vamos analisar bem, com calma, ver o que a gente faz de melhor. Cuca, boa noite. E ele recuperar assim a confiança é porque é jogador de personalidade forte. Tanto ele quanto o Rony, hoje saiu aplaudido, né? Era isso que a gente esperava e graças a Deus está acontecendo. Boa noite, Cuca, que é a Boa Júlia Salles, da 91.7 Fan FM, e justamente sobre isso, né? A torcida no final do jogo, já no clima, né, da partida contra o Flamengo, a gente também sabe que a torcida esteve no CT em alguns momentos, a gente sabe que a cobrança é inevitável, mas principalmente para apoiar. Eles mostraram que estão fechados com você, com o elenco do Atlético. Qual que é a importância dessa proximidade dos torcedores com os jogadores nesse momento que o Galo passou e agora mostra que está pronto para uma reviravolta? Sim, porque o torcedor ele quer ver o time jogando bem, ele quer ver o time vencendo, ele quer ver o time no alto da tabela, e quando tem uma fase que você não consegue ter a entrega, jogar bem, a gente finalizava aí esse tanto de finalização por jogo, aí deu uma caída, agora está melhorando de volta, a gente tem que calibrar bem o pé para fazer gol, não precisa tanta chance, né? Mas essa sincronia que existe hoje entre torcedor e jogador é fundamental para o jogador ter a calma, a tranquilidade, o direito de errar uma vez ou outra, né? E aí ter o incentivo do torcedor. A gente fica muito mais fortalecido com isso, sem dúvida. Cuca, boa noite. Max Lopes, do Bate-Fundo Esportivo. O Galo cria bem, cria muitas oportunidades. Você está dizendo de forma até repetida que tem que caprichar mais na finalização, e até analisando alguns lances, né? E são jogadores de muita qualidade. Você pega o Júnior Santos, artilheiro da última Libertadores, o Rony com o currículo que tem, e são alguns lances, ao meu ver, simples, às vezes de finalização de cabeça baixa, sendo que tem um colega, aquela decisão que a gente sabe que é rápida, que é uma fração de segundos, mas eles têm essa especialidade e não está acontecendo. Como trabalhar isso aí, ainda mais num jogo tão grande como quarta-feira, que o Flamengo vai vir de linha alta, a zaga dá oportunidades de contra-ataque e você tem que aproveitá-las. Obrigado. Sim, mas isso é dentro do campo, né? É do jogador, é o momento dele, ele tem as escolhas dele na hora, é uma fração de milésimos de segundos para ele pensar e executar. Sabe, o jogador ele tem que ser um matemático dentro do campo, saber que ela vem aqui, que movimento que eu vou fazer, um sincronismo para pegar bem na bola, não é uma coisa fácil, e num campo novo, porque mesmo a gente já tendo aqui 2, 3 meses de casa, a gente tem jogado muito pouco aqui, então eu acho que a gente ainda tem estranhado o campo, mas com o tempo ele vai ser um aliado muito forte nosso, e está com confiança. Quando o jogador está com confiança, as coisas acontecem ao natural. Às vezes você não pega muito bem na bola e ela entra. Eu não sei se não foi o caso do nosso gol hoje, né? Se você pega bem como o Biel pegou, ela saiu, passou aqui. Às vezes você não pega tão bem e é o suficiente para ela entrar. Às vezes o jogador ele pensa em pôr a bola num lugar, mas ela vai em outro. E a gente acha que foi um golaço, né? E às vezes não era a ideia dele, porque é dentro de campo todo esse cálculo que ele tem que ter e acertar em cheio, né? Quando ele está com moral, com confiança elevada, as chances aumentam bastante. Cuca, Beto Guerra da Jornada Hoje Tem Galo.
O Rony, ele quando ele joga pelo lado, principalmente pelo lado direito e tudo, né, pelos lados do campo, ele ajuda muito na marcação, tanto é que o gol contra o Flamengo foi também ele não desiste, mas ele agrega pouco na criação ali quando ele joga pelos lados. Quando ele joga mais centralizado, mais próximo da área, tanto é que ele tem 11 gols no Atlético, quando ele está mais próximo do gol. Como é que resolve? Como é que você pensa isso? Porque quando o Hulk está em campo também, é difícil você colocar o Hulk para ficar voltando, para marcar a lateral, né? Como é que você pensa isso? Pronto, você já falou tudo. Pensa que você é o treinador, o que você vai fazer? Você tem isso que você falou, foi perfeito. E você tem que fazer o melhor em prol da equipe, unindo esses dois jogadores em benefício da equipe. Esses dias tinha um rapaz que fez um blog aí, me mandaram, cara, parece que esse guri estava na preleção nossa, né? Ou alguém da preleção falou para ele, porque do plano de vista ofensivo ele detalhou perfeitamente, no mínimo ele tinha que estar no jogo para ter uma visão daquela, do que a gente fez, e a gente tenta encontrar o lugar ideal para o jogador durante a partida. Às vezes não é aqui onde ele começou, a gente tenta mudar para ele pegar o gosto do jogo em algum setor. Geralmente a gente tem conseguido, às vezes não. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Larissa, mas é minha esposa. 3 pontinhos, vamos pra cima. Chegou a hora, a camisa linda demais. O modelo ajudou, né?
O cara estrutura bem, acha o espaço, uma mini finaliza rápida, direita, esquerda. Muita diagonal, muita diagonal. Vamos ser mais que sabemos da bola parada, sabemos do perigo deles. Bora, vamos junto. Fazer mais um grande jogo. Esse erro, a gente tem que sair concentrado, sair forte. Desde a primeira bola, já temos elaborado o que fazer, é imposição. É jogar em casa, é imposição, é buscar a vitória desde o primeiro minuto. Concentrado, certo, gurizada? Pai, em posição, vencendo os duelos, alta intensidade no início do jogo, rapaziada, vamos! Rotação alta, rotação alta! Bora, corpo atrás da bola, corpo atrás da bola. Precisa voltar a vencer. Não adianta pensar na porra da quarta-feira, que da quinta-feira passou, da quarta-feira nós vamos jogar, se nós não fizer hoje. Hoje é dia de fazer 3 pontos e vamos junto, bora, bora, vamos! 1, 2, 3,
vitória muito importante aí, agora quarta-feira aí. Esperamos casa cheia aí pra gente conseguir a nossa classificação. Tamo junto, é nóis, massa. 3 pontinhos, vamos pra cima. E o gol, hein? Quarta é guerra. Teve bom, graças a Deus, momento top. Vamos desfrutar. Tamo junto. Valeu. Vocês já estão estreando em casa, velho? Pô, bem demais. Calor da torcida aqui, eu tava com saudade de sentir esse arrepio assim. Muito bom, mais uma vitória. Quero continuar sempre ganhando assim, vambora. Continuamos a luta, continuamos trabalhando, vamos pra cima, galho. Queria que você falasse da estreia com essa camisa black, você foi o modelo da campanha, estrear ela aqui na arena hoje. Chegou a hora, a camisa ficou linda demais. E jogar aqui, né? Acho que uma vitória, acho que foi tudo muito especial. Um jogo antes do segundo jogo da Copa do Brasil. Então acho que foi tudo de uma forma muito boa, né? A vitória, usar a camisa a primeira vez, dentro de casa, então curtir, ficou bonita demais. O modelo ajudou, né? Boa. Vamos continuar assim. Não, boa. Só aquela comemoração ali, ô Natan. Não, ele de Larissa, né? Da minha esposa. Ah, cara, é assim. O cara apaixonado, já. Agradece a assistência. Aí, ó. Não vou nem falar, né? Tá a bola no ela no meu pé, não ia fazer o gol, não. Fala pra ele que ele parece o Cid da Era do Gelo agora. Cid! Vai cagar. Mandaram te chamar de Cid, mano. Estão Cid? falando nos corredores aí. Nem um pouco parecido. Pode fazer uma enquete aí que... O pessoal tá falando nos corredores do clube sou aí. mais parecido com o Brad Pitt do que com o Cid. Puta merda. Tá ligado? Coitado do Cid. Nunca fez nada pra ninguém. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte.